E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Michelangelo, ou Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simone, ou Michele Agnolo, que significa Anjo Miguel. O Michelangelo ele nasceu em 1475 em Caprese, que atualmente é Arezzo, que fica na Itália. Então, a infância de Michelangelo, conta-se que inicialmente a mãe dele faleceu assim após o seu nascimento e ele necessitou de uma ama de leite e ele acabou sendo criado por seu pai e seus irmãos. O seu pai não apoiou ele na escolha da sua profissão de pintor, porque a gente tem que pensar que naquele período pintor ou escultor era como qualquer outra profissão. Então, ela não era bem vista porque envolvia você, por exemplo, que era uma coisa que o próprio Leonardo da Vinci falava. A profissão do escultor, você fica sujo daquele pó, do mármore, você não fica bem vestido, você fica horas ali fechado. Agora no ateliê não, no ateliê você pode receber visitas, enfim. Essa era a visão de Leonardo. Algumas pessoas dizem que foi até uma alfinetada dele ao Michelangelo quando ele escreveu isso no Tratado da Pintura. Mas enfim, não era bem visto e era comum que os filhos seguissem os passos do pai, por tradição. E não foi assim com Michelangelo. Então, por volta de seus 13 anos, ele se ingressou no ateliê de Ghirlandaio e lá ele trabalhou com ele por vários anos até que finalmente ele alcançou a independência dele, do estúdio, é quando o artista se forma, né, por assim dizer. E ele começou a trabalhar para os Médicis no período de Lorenzo Magnífico. E ele ficou, assim, bastante tempo trabalhando com os Médicis, foi muito protegido por eles e essa proteção não quer dizer só que você é contratado, é uma proteção mesmo, de vida. Tanto que se um patrono cai, é normal que todas as pessoas que trabalham para ele caia também, porque tem aquela noção de fidelidade, enfim. O Michelangelo, sobre aquela história que eu falei com vocês no vídeo passado, se vocês não assistiram meu vídeo sobre Leonardo da Vinci, não deixe de procurar ele aqui no canal e assistir. O Michelangelo teve o nariz quebrado, então as representações que a gente tem dele, retratos, ele sempre aparece com o nariz mais tortinho. Eu vou ler para vocês aqui o trecho do Jorge Vasari, na biografia que tem sobre ele, falando sobre esse episódio. O relato diz o seguinte: conta-se que Trorigiano, é um nome bem difícil de pronunciar, que travara amizade com ele, certa vez a brincar, movido pela inveja de vê-lo mais prestigiado e mais valoroso na arte, desferiu-lhe um soco com tanta gana que lhe quebrou e o esborrachou o nariz barbamente, marcando-o para sempre. Esse é o relato de Jorge Vasari, falando sobre a intriga. Claro que por ser um fato bastante marcante na vida de alguém, né, você ficar o resto da sua vida desfigurado, gerou várias especulações, inclusive falando que até o próprio Leonardo tinha quebrado. Mas é mais comum que seja essa história a contada em relação a esse evento tão marcante na vida de Michelangelo. Então, após esse período, Michelangelo foi contratado, ou melhor, ele foi solicitado pelo Papa, uma carta encaminhada, solicitando que ele se dirigisse ao Vaticano para poder exercer a função de pintor para o próprio Papa, que era Júlio II naquele período. Nesse trabalhar com o Papa, acabou sendo encomendado para ele a Capela Sistina, que é em homenagem, nesse nome Sistina, a Sisto IV, né, o Papa. E nesse trabalho ele demorou 40 anos para poder executar a Capela Sistina, demorou bastante tempo, tanto que o Júlio II, que faleceu em 1513, ele só foi ver a Capela Sistina bem próximo da sua morte, se não me falha a minha memória, 1 ano antes da morte foi que ele conseguiu ver. Mas como assim? Ele ficou lá 40 anos pintando no Vaticano e o Júlio nunca foi lá ver? Foi, várias vezes ele foi até na capela para ver a pintura, como que ela estava ficando. O engraçado é que esses relatos não contam só no livro de Jorge Vasari, mas em outras biografias, que no momento que o Júlio II adentra o espaço onde Michelangelo estava pintando, Michelangelo recebeu ele com pauladas e arremessou vários objetos nele. Depois que ele percebeu que ele tinha agredido o Papa, o representante de Deus na Terra, ele fugiu pela janela e fugiu para Florença por medo de ser preso ou morto. Júlio II então mandou uma carta pedindo para que ele retornasse e oferecendo para ele o perdão papal, porque no momento diz que Júlio queria realmente prender ele. Então ele retorna
para poder continuar o trabalho dele, e ele impedia a entrada de qualquer pessoa, tanto que ele não teve alunos para trabalhar com ele, não teve ajudantes, porque o trabalho do pintor não é simplesmente ficar lá pintando o quadro sozinho, não. Há pequenos adornos ou pequenas coisas que quem faz são os alunos, porque o trabalho dele realmente exigia várias pessoas trabalhando. Então ele precisava de alguém para poder preparar a pintura, comprar as coisas que faziam mesmo a pintura. Às vezes necessitava de ovos, alguém para ir à feira, trazer esses ovos, preparar tudo. Então, uma pintura tão grande, tão extensa, um trabalho que demoraria tanto, era ideal que ele tivesse sempre pessoas ali para ajudar ele. Então ele se negou, e isso é um dos motivos também que fez com que demorasse tantos anos para ele terminar. E isso ajudou também a agravar mais a fama dele de pessoa intratável. Porque muitos pintores iam lá, até o próprio Rafael Sanzio foi lá para conhecer o trabalho dele, porque era muito comum que nos ateliês eles fossem abertos para visitação por artistas mestres ou por artistas em aprendizado mesmo, para conhecer o trabalho do outro, igual o Leonardo fazia. Mas ele não aceitava, então isso repercutiu uma fama negativa em relação a ele também. Em relação à questão dos papas, ou melhor, do papa que eu estava falando, no Júlio II, Michelangelo, ao longo da sua vida, ele deixou bastante obras inacabadas, principalmente no que diz respeito a esculturas. Um dos motivos que pode ter levado a ele não ter executado essas obras até o seu final foi porque ele chegou a passar por 4 papas durante a sua vida. Ou seja, ele trabalhou para 4 papas diferentes. O primeiro, Júlio II, que morreu em 1513. Depois dele, ascendeu o Médici Leão X. E depois, Clemente VII, que morreu em 1534. E posteriormente, Papa Paulo III de Farnese. Então, essa mudança de papa fazia com que as demandas mudassem. Então, por exemplo, para esse papa eu vou construir um túmulo para ele. Vou construir isso, isso e aquilo. Aí chega um outro papa e diz, não, eu não quero que você continue esse trabalho, eu quero que você faça um outro trabalho, porque eu me identifico mais com essa pintura, com essa arquitetura. Então ele não tinha a continuidade das encomendas que ele tinha começado a fazer. E a pintura, a arquitetura, demora, dependendo do que você for fazer, anos. Então essa mudança fazia com que sempre ele estivesse atendendo esses caprichos, né, fazendo um juízo de valor aí. A Capela Sistina também, ela demandou do Michelangelo uma força emocional muito grande. Ele reclamava muito nas cartas que ele dirigia ao irmão dele sobre o quanto aquilo estava sugando ele emocionalmente. Eu vou ler um trecho aqui da carta dele para o irmão dele, só para vocês verem. Estou aqui angustiado e com grande fadiga de meu corpo. Não tenho amigos de nenhum tipo e nem os quero. E nem tenho muito tempo para comer e para as minhas necessidades. E aquela mesma fadiga de corpo. Essa fadiga de corpo foi porque o Michelangelo desenvolveu um problema de deformação na coluna devido a esse trabalho na Capela Sistina. Então a posição dele de ficar muito curvado e a posição dele de ficar deitado sobre os andaimes, pintando, acarretou problemas sérios na coluna dele. Ele chegou inclusive a cair de um andaime e fraturar a perna. E pelo temperamento dele, ele não aceitou que nenhum médico o tratasse dele. Precisou chamar um médico de Florença, alguém que era conhecido e amigo dele, para poder tratar, e ele acabou se recuperando e ficando bem. Sobre a questão do Michelangelo não aceitar visitantes, ficou muito conhecido, e isso ele levou para toda a vida dele. Dizem, até o próprio Giorgio Vasari fala isso na biografia, que no final da vida dele, ele chegou a queimar bastante escritos sobre a pintura, vários desenhos, porque ele não aceitava que ninguém visse o que ele pintou, o que ele estudou. Eu vou ler para vocês aqui mais um trecho sobre um relato, não só sobre a personalidade de Michelangelo, mas o que se dizia deles na biografia da época. Diz o seguinte: a um gênio dessa magnitude se contrapunha um caráter tão rude e selvagem a ponto de conformar sua vida doméstica a uma incrível mesquinhez, privando as gerações futuras de discípulos que dessem continuidade à sua arte. De fato, rogado até pelos príncipes, nunca serviu de mestre ou ao menos aceitou alguém em seu ateliê como espectador ou observador.
É o que eu falei, né? O fato dele não aceitar pessoas ou aprendizes e a questão da vida privada de Michelangelo. Não tinha amigos, não se casou, não teve filhos. Isso também dada a questão conhecida da homossexualidade. Foi uma coisa que martirizou ele muito nas cartas pessoais dele, ao fato dele se penalizar, porque ele era muito católico, vivia naquele meio católico, então ele se culpava muito por se sentir atraído por homens. E a gente via muito nas pinturas, se vê muito nas pinturas, que ele retratava sempre homens muito musculosos e mulheres muito musculosas, enfim. Outra coisa que é importante a gente ressaltar quando a gente fala de pintores no Renascimento, ou no caso dele já no finalzinho ali do Renascimento, entrando já no maneirismo, é que o pintor, ele, nesse momento, especialmente, ele pinta por encomenda. Então, por exemplo, se no impressionismo, no pós-impressionismo, a gente tem pessoas que pintam o cotidiano, produzem os seus quadros e depois procuram alguém para vender, fazem exposições para vender seus quadros, nesse período não era assim. Como eu falei no vídeo do Leonardo da Vinci, existiam contratos, existiam encomendas. Então a pessoa chegava e falava, não, eu quero o Davi, eu quero que ele tenha essa altura, eu quero que ele seja assim forte. Às vezes não especificava essas características, às vezes sim, um contrato inclusive, mas escolhia-se uma temática e o artista ficava livre para poder retratar essa temática. Poderia ser recusado? Poderia. Até o próprio Caravaggio teve obras recusadas. O Michelangelo também, vou dar um exemplo aqui para vocês daqui a pouco, sobre obras dele que foi muito julgada pela escolha que eles optou por como retratar os personagens. Essas encomendas, elas poderiam ser atrasadas ou prejudicadas. Um dos motivos que prejudicou Michelangelo foi a guerra na Lombardia. Essa guerra fez com que ele tivesse que fugir para Bolonha, porque Lourenço Médici, o Magnífico, que era o patrono que intermediou ele com o Papa, chegou a ser morto, né, e teoricamente destronado, não, porque não era um rei, né? E aí ele teve que fugir, e era como eu disse no início do vídeo. Se a pessoa que cuida de você cai, é provável que os seus aliados caiam também. Então ele viveu um tempo bastante apreensivo, com medo de que esses novos chefes, né, de Florença viessem ao seu encalço. A igreja ela teve um papel muito importante no Renascimento e posteriormente também como patrocinador da arte. Então, como que você vai produzir pintura se você não tem quem te financia, né? O pintor precisa pagar suas contas, precisa comprar material, precisa sobreviver. Então, o Vaticano teve um papel fundamental nesse patrocínio da arte. Essa questão do patrocínio, quem fala muito é o autor Eduardo Paiva, no livro dele História e Imagem, que a igreja ela tinha um caráter muito pedagógico no sentido de usar a pintura. Quando eu digo pedagógico, por quê? Porque as pessoas naquele período não sabiam latim. A missa era proferida em latim antigo e não era todo mundo que tinha a Bíblia, porque a Bíblia era dada a quem tinha esclarecimento, quem tinha estudo para poder ler ela. Então quem lia eram os padres. Então, para as pessoas entenderem e até mesmo por uma questão de controle social mesmo, era importante que elas vissem a pintura e falassem, nossa, que grandeza de Deus, que grandeza dessa história. Tanto que até no momento em que Botticelli pinta, retrata o Inferno de Dante, teve um grande alvoroço, porque as pessoas ficaram horrorizadas, elas não conseguiam pensar nas suas concepções que o inferno poderia ser tão horripilante. Então, ter essa representação era de caráter pedagógico e para fazer as pessoas se apegarem mais àquilo que a igreja pregava. E por fim, Michelangelo então morre aos 90 anos, em 1564. Se a gente for parar para analisar, ele viveu muito tempo, a estimativa de vida naquele período era na faixa etária dos 30 anos. Então ele conseguiu chegar à velhice muito bem, até porque pelo que ele nos relatava em suas cartas e nas biografias que a gente tem acesso, ele não teve uma vida muito boa fisicamente, psicologicamente, então ele chegar aos 90 anos foi realmente espetacular. Gente, agora sobre as pinturas de Michelangelo, como eu disse, ele se reconhecia mais como escultor do que como pintor. Ele, por essa questão das encomendas, então acabava que as pessoas solicitavam muito ele a pintura mais que a escultura, mas era o que ele mais gostava. E a gente via isso principalmente
nas suas representações, os corpos dos seus personagens. Eles eram extremamente bem definidos. Isso se dá muito com a escultura, que a gente precisa definir bem o corpo. Nós percebemos que Michelangelo ele prioriza muito a forma humana, como eu já disse, a sua representação, e ele ignora as paisagens e os fundos. Ele utiliza muito mais um azul, um fundo azul mais simples, e ele utiliza muitos tons quentes. Por que esse azul mais simples? Porque normalmente era comum a gente retratar cenas de fundo, como Leonardo da Vinci, aquelas cenas de profundidade, muitas árvores, nuvens, montanhas, e ele sempre opta por dar mais visibilidade dessa forma e trazer o personagem mais como central. E esses tons quentes, como eu disse, ele se aproxima muito do Rafael Sanzio, quando ele coloca essas cores mais quentes, se distanciando bastante de Leonardo, que já sempre optou por cores mais claras. Ele chegou até a realizar dissecação de corpos, segundo o autor Gombrich. Essa dissecação de corpos, também já feitas por Leonardo da Vinci, era para ele entender como funcionavam os músculos, os tendões, para ajudar mesmo na hora de retratar o mais próximo possível da realidade as suas pinturas. Agora vai estar aparecendo aí para vocês uma escultura de Michelangelo, que é o Baco. Foi produzida em 1496 e foi terminada em 1497. Eu escolhi o Davi, mas como essa é menos conhecida, foi mais feita no início da vida de Michelangelo, eu quis mostrar para vocês uma coisa diferente. Essa escultura foi muito criticada pelo fato dela ser representando um deus pagão. Então vocês podem ver que é o deus Baco, tem várias uvas aí na sua cabeça, assim, ele está tomando um vinho. E essa posição do corpo dele, como vocês podem perceber, é uma posição não atlética, ele está representando mais a embriaguez, alguém que está confortável ali bebendo seu vinho. E isso não era muito comum, já que a gente sempre esperava aqueles corpos mais atléticos, como o próprio Davi. Essa escultura, a sua principal característica é que ela reside na sua perfeita concepção tridimensional. Então, ela nos permite que a gente a veja por todos os seus lados, né? Aí atrás dele a gente pode ver um sátiro roubando as suas uvas, bem risonho. Então, essa foi uma mudança aí na escultura, que a gente, não só na sua posição corporal, como pelo fato de se retratar um deus pagão, mas pelo fato da gente conseguir vê-la por vários lados, né? Tridimensional. Ela foi feita em mármore e tem aproximadamente 1,84 m de altura. E para finalizar, como de costume, né, que eu estou colocando nos meus vídeos, um pouquinho das curiosidades sobre Michelangelo. Ele foi muito criticado, como eu disse anteriormente, sobre os excessos de nus que ele colocava nas suas pinturas. E a principal pintura que foi mais criticada foi o Juízo Final. Eu vou ler aqui para vocês um relato de Giorgio Vasari, em que ele fala que Biagio de Cesena, que era um mestre de cerimônias do Papa, disse o seguinte: ser uma coisa muito desonesta em um lugar tão honrado ter feito tantos nus que tão desonestamente mostram suas vergonhas, ou seja, né, as suas partes íntimas, e que não era obra para uma capela de papa, mas de termas e tabernas. Ou seja, diz que aquela pintura que Michelangelo fez era mais para uma taberna do que para ser colocado numa igreja por causa de seus excessos de nus. Então ele teve que modificar a pintura, tampar mais o corpo dos personagens, mas ele se vingou. Depois disso ele retratou o mestre de cerimônia numa aparência demoníaca de Minos, envolto de anéis de uma serpente que morde os seus genitais. Então ele caracterizou bem a cara dele para ficar igual ao do mestre de cerimônia, para entender que ele não aceitava crítica. A penúltima curiosidade é que Michelangelo escrevia poesias, teve vários poemas. Eu vou estar deixando aqui na descrição uma tese em que uma autora brasileira pesquisou bastante as poesias de Michelangelo. É uma tese incrível, se vocês tiverem interesse podem estar lendo, vou deixar o link aqui na descrição. E por último, a última curiosidade é que o Michelangelo foi o único artista que teve, ainda vivo, 3 biografias escritas sobre ele. A primeira foi escrita por Paolo Giovio, Giorgio Vasari, que é a mais conhecida, e Ascanio Convite. Isso foi um marco, não só para o mundo da história da arte, porque nos ajudou muito para quem pesquisa os artistas desse período, mas porque, por o grande desprestígio que tinha para com os pintores e escultores,
ter 3 pessoas, né, que se interessassem por escrever, publicar esses livros sobre um artista, isso foi, assim, um choque de cultura na época. Diz que ele chegou até a ter conhecimento dessas biografias a respeito dele. Pessoal, como de costume, eu vou deixar aqui no final todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo, porque ele não veio de vozes da minha cabeça, né? Foi bem produzido, foi estudado. Então, eu acho muito importante que deixe essas referências não só para quem quer pesquisar, mas até para dar uma certa veracidade no que está sendo tratado aqui no canal, né? Uma das biografias que eu usei foi essa aqui, do Michelangelo, da Abril Coleções, igual a que eu usei na do Leonardo. É uma coleção enorme, então vocês vão ver eu mostrando bastante livros sobre esse. Tem a mesma temática de as primeiras 30 páginas, a vida dele, e depois analisando as pinturas e as suas esculturas. O outro livro que eu utilizei, vou utilizá-lo bastante aqui, não só para falar, igual eu falei de Leonardo, mas também para falar de Michelangelo, de vários outros artistas, que é esse aqui, A Vida dos Artistas, de Giorgio Vasari. Eu disse no vídeo anterior que ele já é um livro que dentro da academia, né, a gente já meio que caiu por terra muitos argumentos, mas não deixa de ser uma fonte histórica e uma fonte histórica importante. A questão é, como você, historiador, lida com essas fontes? Você tem conhecimento de que certas coisas ali já não são mais utilizadas? Você tem outras fontes para trabalhar com essa fonte? Se você souber trabalhar com as suas fontes, não tem problema você continuar utilizando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer mais vídeos sobre os artistas. Também vai ter uma série aqui no canal sobre os principais museus do mundo, algumas pinturas que contém neles. Mas enfim, só vocês aguardarem. Se vocês gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações dos vídeos. Deixar nos comentários suas sugestões. E é isso. Se quiserem me seguir nas redes sociais também, tem aí o Twitter e o meu Instagram. Muito obrigada e até a próxima.